Bom, pessoal, então feito aí, vimos a parte teórica, agora vamos para os exercícios, tá? Laura está lavando seu carro usando um bocal semelhante àquele mostrado abaixo. O bocal tem 10 centímetros de comprimento, então está aqui marcado ΔX. Vamos anotar aqui 10 centímetros. Aqui no desenho está aqui, ó, ΔX. Com diâmetro de entrada de 10,5 milímetros. Então, o diâmetro da entrada é 10,5. E o diâmetro de saída é 4,6. A vazão em volume, ou seja, volumétrica através da mangueira do jardim, é 5,3 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão é de 5,3 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por segundo. E o escoamento é estacionário. Estacionário, pessoal, é a mesma coisa que em regime permanente. Ou seja, lembra aquilo que a gente comentou? Nenhuma propriedade varia em relação ao tempo, tá? Então, ele está perguntando, estime o módulo de aceleração de uma partícula de fluido que se movimenta no eixo central do bocal. Então, ele quer saber a aceleração, o ganho de aceleração, ó, que é aquele que a gente comentou que é a aceleração advectiva, que é devido a uma diminuição aqui da área, né? Uma restrição geométrica, tá bom? E aí eu só coloquei para lembrar que a vazão é dada pela velocidade média vezes a área da seção, tá? Então, ó, primeira coisa, pessoal, sistema de coordenadas. Nesse caso aqui do desenho, ele já está mostrando que o sistema de coordenadas x está aqui, ok? Além disso, outra coisa, ele quer saber da aceleração de uma partícula assim, que se encontra aqui ao centro. Como é uma partícula que se encontra aqui ao centro, pessoal, e nós temos um sistema simétrico, não tem por que ela ter aceleração ou velocidade na direção y, né? Eu só vou ter na direção x, que é esse u entrada, ou seja, a velocidade em x na entrada e a velocidade em x na saída, que é o u saída. Consequentemente, não faz sentido nós trabalharmos com aceleração e velocidade nas outras direções. Portanto, eu não tenho a y e a z. E, além disso, como eu estou analisando no centro, a minha velocidade em y e a minha velocidade em z são nulos. Então, esses termos aqui, ó, eles são igual a zero, tá bom? Outra coisa importante, ele falou que o regime é estacionário. Se o regime é estacionário, a minha velocidade ela não vai variar em relação ao tempo. Consequentemente, a minha aceleração local ela é nula, tá? Olha que importante. Feito isso, nós podemos, né, chegar à conclusão que a aceleração dessa partícula aqui no centro, ela vai ser igual à aceleração em x, que vai ser dada por aquele termo ali, ó, o barra ΔU sobre ΔX, tá? Veja que esse U barra, ele é dado pela velocidade média, ou seja, é o U da entrada mais o U da saída dividido por 2, tá? Isso aqui, pessoal, nós estamos também considerando que nós estamos analisando uma variação finita, ou seja, o dx, o dy e o dz, eles podem ser aproximados por ΔX, ΔY e o ΔZ. Caso contrário, a gente teria que calcular a derivada, tá bom?
Beleza. Então, veja que ó, o ΔX nós já sabemos. Só que nós não, para a gente calcular o resto, a gente precisa o quê? Da velocidade U na entrada e na saída, tá? Com isso, a gente consegue saber a variação da velocidade, que é o ΔU, assim como a velocidade média, que é uma média entre a velocidade da entrada, U, e a velocidade da saída, U. Como que a gente consegue calcular essas velocidades? Pelo conceito de vazão, tá? Então, ó, a primeira coisa, né, eu vou até anotar aqui, ó, importante, né, ó, como o regime é estacionário, né, ó, isso implica que a vazão volumétrica de entrada no bocal é igual à vazão na saída, tá? A gente viu isso, lembra a aula passada? Nós vimos lá da lei da conservação da massa, que a vazão que entra menos a vazão que sai é o quê? É a variação de massa no meu volume de controle em relação ao tempo. Só que esse termo é nulo, porque nós estamos em regime estacionário permanente. Consequentemente, a vazão que entra é igual à vazão que sai. E como nós temos água, que é um fluido incompressível, a densidade ela é constante, né? Então, corta aqui e nós temos que a vazão que entra é igual a que sai, que é a que foi fornecida aqui no enunciado de 5,3 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Beleza. Então, ó, da definição de vazão, a gente consegue achar a velocidade U na entrada e na saída. Então, ó, a vazão é igual que a velocidade média na entrada vezes a área da entrada. Consequentemente, a velocidade na entrada vai ser o quê? A vazão sobre a área da entrada. Nós vimos na primeira aula que a área de algo circular, né, como é o caso do bocal, é dado por πd ao quadrado sobre 4. O 4 eu vou passar lá para cima, tá, pessoal? Que é divisão por divisão. Então, ó, a vazão é 5,3 vezes 10 a menos 5. Pi, o diâmetro da entrada eu não lembro, mas ele informou que é 10,5 milímetros. Então, a gente pode esquecer aqui, ó, passar para metro, que fica 0,0105 ao quadrado. Beleza. Então, vamos lá. Calculadora. Ó, 4 vezes 5,3 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por π vezes 0,0105 ao quadrado. Veja que aqui nós vamos ter uma velocidade de aproximadamente 0,612 metros por segundo, porque a gente está usando a área em metro quadrado e a vazão em metro cúbico por segundo. Analogamente, pessoal, a gente pode também falar que a vazão é igual a velocidade em U da saída vezes a área da saída. E aí a gente vai ter a mesma relação, né? Porque é a mesma fórmula. Então, U da saída é o quê? 4 vezes a vazão dividido pelo π, diâmetro da saída ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes 5,3 vezes 10 a menos 5, dividido por π vezes o diâmetro da saída, que é o quê? 4,6 milímetros, ou seja, 0,0046 ao quadrado. Portanto, a velocidade de saída
a gente pode calcular novamente. Ó, 4 vezes 5,3 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por π vezes 0,0046 ao quadrado, dando um total de 3,189 metros por segundo. Feito isso, pessoal, a gente consegue calcular a velocidade média, que é o que? O U da entrada mais o U da saída dividido por 2, né, ó, que vai dar 0,612 mais 3,189 dividido por 2. Vamos lá ver quanto dá. Vai dar aproximadamente 1,9 aí metros por segundo. E aí a aceleração, que é igual à aceleração em x, é o que? O U médio vezes o que? O delta U sobre o delta x. O médio é 1,9, né? Metro por segundo. O delta U é a variação da velocidade, que é 3,189 menos 0,612, né? Ó, só para a gente lembrar, ó, saída menos a entrada. Dividido pelo ΔX, que ele também nos deu no enunciado, que é 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros. E aqui em cima é metro por segundo, tá, pessoal? Então, veja que corta aqui, ó, a resposta vai dar em metro por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Então, vai ficar isso vezes 3,189 menos 0,612 dividido por 0,1, que vai dar aproximadamente 48,98 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que isso aqui está na direção x, né? Na direção y. Beleza, pessoal? Bem tranquila essa parte aqui, tá? Não tem segredo algum, tá? Bom, lá, pessoal, se vocês notarem, tem outros exercícios, tá? Então, o exercício 3 e o exercício 5 eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Então, eu deixei para fazer o 2 e o 4 aqui com vocês, tá? Bom, então vamos lá. Ele dá um campo de velocidade em regime transiente. Veja que é em função do tempo, ou seja, varia com o tempo. Ele é incompressível e bidimensional, tá? Como é bidimensional, eu não tenho velocidade na direção z, tá? Então, esses termos aqui, pessoal, eles não vão existir, assim como a aceleração em z, não faz sentido, né? Então, ficaria essas duas equaçõezinhas aí, tá? Na A ele quer a equação da aceleração, na B ele quer a aceleração, e na C ele está perguntando o que acontece com as componentes da aceleração com o passar do tempo, tá? Então, vamos lá, ó. A aceleração em x... Bom, primeira coisa, né, pessoal? Lembra que o que está multiplicando o i é o u, que é a componente da velocidade na direção x, e o que está multiplicando o j é o v, que é o componente da velocidade na aceleração na direção y. Então, ó, o u vai ser 0,2t ao quadrado mais t mais xy, e o v é t menos xy, tá? Então, ó, vamos lá primeiro calcular a aceleração de x, que é o quê? Del u, del t, mais u, del x, tá? Mais v, del u, del y, tá? Então, pessoal, esse primeiro termo aqui, que seria o del u, del t, é a derivada do u em relação ao tempo, tá? Aí vocês vão precisar relembrar de cálculo.
tá? Aqui, ó, derivada do t em relação ao tempo, ó, cai o 2, né? Passa multiplicando, fica 0,2 vezes 2 dá 0,4t e diminui 1 no expoente, 2 menos 1 dá 1. Derivada de t em relação ao t dá 1. O x e o y não são em função de t, então a derivada dá 0, tá? Então aquele primeiro termo é isso aqui. O u, del x, vai ficar o quê? O u, que é aquele 0, 2t ao quadrado mais t mais xy, vezes o del x. Ou seja, a derivada do u em relação a x, que é o quê? Derivada de 0,2t ao quadrado mais t mais xy, tá? Esse primeiro termo, pessoal, ele vai se repetir, tá? Então, vou colocar aqui do lado. E, ó, se eu derivar esse primeiro termo em relação a x, não tem nada em relação a x, dá 0. Se eu derivar o t em relação a x, também dá 0, tá? Se eu derivar o xy em relação a x, dá o y. Então, esse termo aqui, ó, ele vai ficar o quê? Igual a 0,2t ao quadrado y mais ty mais xy ao quadrado, tá? E vamos para o último termo, que é o v del u del y. O v é t menos xy. E aqui vai ficar o quê? Multiplicado pela derivada do u, ou seja, 0,2t ao quadrado mais t mais xy em relação a y. Esse primeiro termo ele se repete, né, pessoal? Que a gente vai multiplicar ele e a derivada em relação a y dessa expressão. Perdão, pessoal. Esse primeiro termo não dá para derivar em relação a y, então 0. O t também não é função de y, também 0. E a derivada de xy em relação a y vai dar o próprio x, tá? Porque a derivada de y é 1, tá? Então, aqui vai ficar t menos xy vezes x, né? Que vai dar o quê? Tx menos x ao quadrado y. Portanto, pessoal, agora eu consigo achar o ax. Basta eu substituir o primeiro termo aqui, ó, que é o del t, que deu 0,4t mais 1. O segundo termo, que é o u del x del y, tá, ó, que deu esse resultado aqui, ó, dá 0,2t ao quadrado y mais ty mais xy ao quadrado. E o último termo aqui, ó, v del u del y, que deu esse resultado aqui, ou seja, mais tx menos x ao quadrado y, tá? E aí a gente pode deixar em evidência aqui, né? Então, por exemplo, 0,2t ao quadrado y, depois a gente pode juntar o que tem t, né? Ó, ficaria t 0,4 desse primeiro termo aqui, mais y desse termo aqui, mais x daqui, ó. Mais os demais, né? Faltou o x, y ao quadrado, menos x ao quadrado y, mais 1. Então, esse ficaria a aceleração do x, em x, tá? E aí, o processo, pessoal, seria repetido para y, tá? Como eu não quero deixar o vídeo muito grande, tá? Eu não vou repetir, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Então, eu vou prosseguir a B e a C analisando apenas a aceleração em x. Então, por exemplo, ele quer a aceleração no ponto x igual a 2 e y igual a 3. Então, vamos lá. Ó. Ele quer saber a aceleração em x igual a 2 e y igual a 3, né? Se eu não estiver enganado, né? Isso aí. Então, veja que esse é o valor de x
E esse aqui é o valor de y. Então, a gente simplesmente pega aquilo ali, pessoal, e substitui, né? Então, ficaria 0,2t ao quadrado vezes 3, mais t, 0,4, mais 3, mais 2, mais 2 vezes 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado vezes 3, mais 1. Então, aqui ó, ia ficar 0,2 vezes 3 dá 0,6t ao quadrado. Aqui ia ficar 5,4t. Aqui vai ficar 9, né? Ó, vamos lá fazer por partes. 9 vezes 2, 18. 4 vezes 3, 12. Né? Então, 18 menos 12 dá 6, mais 1 dá 7. Tá? Então, essa seria a aceleração em x. Tá? E na C, ele perguntaria o que acontece com o passar do tempo. Tá? Veja que os termos que estão multiplicando aqui o tempo, eles são positivos. Tá? Isso aqui é uma equação parabólica. Consequentemente, com o passar do tempo, a aceleração em x tende a aumentar. Né? Por exemplo, se o t for 0, o que vai acontecer? Vai ficar 7, né? Ó, só para a gente ter uma noção, metro por segundo ao quadrado. Se o t for 1, o que aconteceria? Aqui ia ficar 0,6 vezes 1 ao quadrado, dá 0,1, dá 0,6, perdão. 5,4 vezes 1 dá 5,4, mais 7. Que ia ficar 6 mais 7 dá 13. Tá? Se fosse 2, então ia ficar o quê? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 0,6, 2,4. 4 vezes 5,4 daria 21,6. Mais 7. Então, aqui, 21,6 mais 2,4 daria 24. Com mais 7, 31. Tá vendo? Então, está aumentando, né, a velocidade, tá? Ou a aceleração, perdão. Então, você teria que fazer a mesma análise aqui para o y, tá? Para finalizar esse exercício, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.